Boa noite! Estamos aqui reunidos hoje porque o nosso tema é quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Salvador. Certamente você já ouviu falar de Jesus Cristo. Não há quem se compare a Ele na história de toda a humanidade. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão vivo e tão poderoso, que viveu entre nós, em carne e osso, que passou por tudo que nós passamos, que foi tentado, que morreu na cruz, a morte humilhante, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus e tivéssemos vida eterna. Mas só ouvir falar de Jesus é muito pouco, é preciso conhecê-lo mais de perto. E o grande desafio dessa noite para você é conhecer Jesus mais de perto, ou relembrar, ou renovar os seus sentimentos de estar novamente com Jesus, né? Ir em busca do primeiro amor. Às vezes você ama Jesus, mas o amor tá tão coberto por tantas coisas. Então a exortação é que a gente abra hoje os nossos corações, os olhos espirituais e se aconchegue nos braços do Senhor. Como faremos para conhecer a Jesus, já que Ele viveu há tanto tempo? É o próprio Jesus quem nos responde a essa pergunta em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São as Escrituras, é na palavra de Deus que você vai conhecer melhor a Jesus Cristo. A Bíblia, também chamada de Escrituras, foi escrita por inspiração divina para nos revelar quem Deus é e apresentar o seu projeto para a nossa vida. Quem Deus usou para nos comunicar a sua vontade? Quem responde é Pedro na sua segunda carta. No capítulo 1, no versículo 20 e 21, diz assim o apóstolo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras ela é inspirada, não é verdade? É uma inspiração divina. Deus usou homens normais, usou o seu estilo próprio, as suas características, e homens movidos pelo Espírito Santo. Muitas pessoas que conheceram Jesus deram seu testemunho a respeito dele. O que eles disseram? Vejamos. João Batista, lá em João, no capítulo 1, 29 e 34, versículo, João Batista diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E o que disse Simão Pedro? Simão Pedro disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que disse André? André, lá em João, capítulo 1, versículo 41, disse: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André, quando fica sabendo sobre Jesus, procura primeiro o irmão dele, Simão, e diz: achamos o Messias. E naquele momento, André e Simão começam a seguir Jesus. E os samaritanos? Em João 4:42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O centurião, oficial do exército romano, que presenciou a morte de Jesus, disse lá em Mateus 27, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Não foram apenas os que conheceram Jesus
que deram testemunho sobre o seu caráter. O próprio Jesus tinha consciência de quem ele realmente era, o que ele afirmou a seu respeito, nós veremos agora. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 18, Jesus diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em João 6,35, nós aprendemos: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E Jesus continua dando testemunho dele mesmo, lá em João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 10, 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Em João 14, 8 e 9, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deus, o Pai, a voz dos céus, na ocasião do batismo de Jesus, em Mateus 3, 16 e 17, vejamos o que ele diz. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus dá testemunho do Filho. Após conhecermos os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, nós podemos perguntar: como isso pode influenciar na minha vida e na sua vida? Vejamos, muitas pessoas desejam conhecer Deus. Como? A resposta está em Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Em João, capítulo 1, versículo 18, nós temos: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Muitas pessoas também, além de desejar conhecer a Deus, desejam se aproximar de Deus. Qual é a única maneira de se aproximar, de nos achegarmos ao Pai? João, capítulo 14, versículo 16, nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Ninguém chega ao Pai sem Cristo. Nós precisamos estar em Cristo, com Cristo, para termos acesso ao Pai. Por isso, todos, diz a palavra, que confessarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, terá a vida eterna. Porque somente com Cristo chegaremos a Deus. E muitas pessoas não só querem conhecer a Deus, muitas pessoas não só querem se aproximar de Deus, mas muitas pessoas acham que é suficiente acreditar somente em Deus. Mas acreditar em Deus somente não é o bastante. É preciso acreditar no Filho de Deus. Em Tiago 2,19, nós aprendemos: crês tu
que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Em João, capítulo 14, versículo 1, nós aprendemos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então é o próprio Jesus quem nos ensina. Crede em Deus, credes também em mim. Então, nós temos que crer em Deus e temos que crer no seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por um ato de extrema obediência ao Pai, vem ao mundo e por um ato de amor extremo a nós, morre na cruz, derrama o seu sangue na cruz para nos salvar. Para que as Escrituras nos revelam o que Jesus Cristo fez? E quem Ele é? Em João, capítulo 20, versículo 30 e 31, nós aprendemos: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que João está declarando? João está dizendo: olha, aqui na Bíblia está registrado muitos milagres, muitas maravilhas que Jesus fez. Jesus fez os paralíticos andarem, Jesus fez os mudos falarem, Jesus fez os cegos verem, Jesus fez os surdos ouvirem, Jesus ressuscita os mortos. E João está dizendo isso. Jesus fez muito mais do que isso, mas se fosse registrar tudo o que Jesus fez, não haveria livros no mundo para fazer tal registro. Tamanho foi a obra que Jesus fez no mundo quando ele veio. Então, ele faz. Por que Jesus fez isso? Para quê? Para assim, vocês crendo em Jesus, vendo tudo que ele é capaz de fazer, vocês tenham vida em seu nome. É por isso. Então, nós aprendemos que sem Jesus nas nossas vidas, nós não somos nada e não somos ninguém. E a Bíblia nos mostra um Cristo maravilhoso, um Cristo que não faz acepção de pessoas, não é? Nós somos assim, nós fazemos acepção de pessoas, mas Jesus não. Jesus, ele quer nos abraçar, ele quer nos acolher. Com Jesus não é preciso você marcar a hora, não é? Qualquer momento que nós elevarmos o nosso pensamento e o nosso coração a Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai se fazer presente. O que Ele exige de mim e de você é um coração arrependido, uma fé verdadeira, não é? Que a gente confesse os nossos pecados, que a gente mude de vida. Enfim, vamos continuar aprendendo sobre Jesus. Quem é Jesus? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está em João, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 18.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Isso está em João capítulo 1, versículo de 1 a 5 e o versículo 9. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso está em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 14. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isto está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo, é a luz da vida, é o caminho e a verdade e a vida, é o príncipe da paz, a raiz de Davi, o Filho amado de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Que você sinta no seu coração um desejo sincero de ter uma experiência pessoal com Cristo. Ore, peça a Ele e Ele vai ouvir você. Eu não sei como é que você se encontra nesse momento. O que eu sei é que Jesus pode entrar no mais profundo do seu coração e tirar a sua dor, curar o seu corpo, curar a sua mente, a sua alma. É isso que eu creio. E pode também fortalecer a sua fé e a sua esperança. Porque a promessa que Ele tem para nós é de vida eterna. É de nos dar uma paz que o mundo não nos dá. É de estar conosco em toda a nossa caminhada. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça você todos os dias da sua vida. E que no seu caminhar cristão você tome uma decisão definitiva agora de estar com Cristo todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.